Amém? Que vai falar assim: e aproximando o faraó aos filhos de Israel, levantaram os seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás dele. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não haverá sepulcro no Egito para nos tirar de lá para que morramos nesse deserto? Porque nós fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito. Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos o egípcio, pois que melhor nos fará servir os egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede livramento do Senhor, que hoje nos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por nós e vós vos calareis. Amém? Sentai glorificando ao Senhor. Hoje eu venho trazer essa palavra, uma palavra muito conhecida no meio dos irmãos, né? Que tinha um povo, Israel estava ali sendo escravo no Egito e estava sendo muito castigado. Mas teve um dia que o Senhor falou que ia enviar o libertador. E esse povo fica ali à espera do libertador. E o interessante é que quando o libertador chega, que é Moisés, mas o interessante é que nós não vamos engrandecer a Moisés, porque Moisés se fazia presente de corpo, mas em espírito quem fazia presente era o próprio Deus. Então não é aquela pessoa que se apresentou que é o grande, mas sim aquele que o enviou, que é o grande. Então o interessante é que quando Moisés chega lá, o povo já tem uma doutrina, o povo já tem um segmento, já tem um certo costume. Então, vindo em sua direção, um certo homem, para que os irmãos entendam melhor, um certo homem, era fazendeiro e criava cavalo e mula, tudo ali da raça manga larga machador. Então ele participava de torneio, de campeonato, de cavalo de marchas. Então esse homem, passando o tempo, aquele homem ficou cego, ele não conseguia ver mais a sua tropa. Então ele fala para os seus funcionários construir uma pista de pedra embaixo de seu quarto, que ele ficava no segundo andar. Então ele levantava de manhã, ele ficava na janela, e ali os seus peão, aquelas pessoas que cuidavam de seus cavalos, de suas mulas, passavam naquela estrada de pedra. Então ele escutava o batido do pé do cavalo, do casco do cavalo no chão. Então pela batida do casco do cavalo no chão, ele sabia qual é que ia para o campeonato, qual que não ia. Então o interessante é que quando esse pessoal aqui, para trazer para a palavra de Deus, para que os irmãos entendam melhor, ele não vai ver só um cavalo, mas ele vai ver muitos cavalos vindo em sua direção, pessoas com raiva em seu coração para te matar, para te devorar. Então o interessante é que aquelas pessoas, elas se param, ficam paralisadas e ficam olhando e começam a murmurar com Deus, começam a murmurar com Moisés, e Moisés manda o povo se calar, porque Moisés queria ouvir a voz do alto. E o interessante é que nós trazendo para nossas vidas, nós começamos a murmurar muitas das coisas, porque nós vemos que nós vamos afogar ao meio de uma circunstância de dificuldade que o mundo põe nas nossas vidas, e nós acabamos falando demais e não escutando a voz de Deus. Então nós temos que parar um pouquinho para ouvir a voz do Senhor, porque quando a pessoa age de cabeça quente, ela só faz besteira. Mas quando você calma e para um pouquinho e fala assim: ei, essa dificuldade, essa falta de emprego, meus filhos estão na droga, minha esposa está doente. Para um pouquinho, escute o Senhor, porque a palavra de Deus vai falar: ei, essa doença, ela não veio para te matar, mas veio para te fortalecer. Se essa palavra está no meu coração, está no seu coração, vamos parar um pouquinho e ouvir a palavra do Mestre, e ouvir a palavra do céu. E como é que nós ouvimos a palavra do céu? É você vendo um profeta, é um homem, uma mulher de Deus te dando um conselho. É você vir para um culto como esse e ouvir a palavra de Deus e botar em seu coração. Você não está esperando um anjo chegar com a espada de fogo e te falar.
Porque aqui tem profeta, aqui na terra ainda tem profeta, tem pessoas que acreditam em Deus. E se aqui tem pessoas que acreditam em Deus, Deus usa a boca dele para falar contigo e falar comigo. Cabe nós estar com o ouvido atento para ouvir a voz de Deus, porque a palavra de Deus vai falar: bem-aventurado aqueles que ouvem a minha palavra e pratica. Bota em prática, não somente ouvir, mas nós temos que levar para o coração e botar em prática no amanhã, porque o que vai fazer a diferença na sua vida, na minha vida, não é você sair com a bandeira gritando um homem que está aí no poder, mas é você botar em prática a palavra de Deus a cada dia. Isso vai fazer a diferença na sua vida, isso vai fazer a diferença na sua família, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela vem, e quando ela sai da boca de Deus, ela vem e pratica aquilo que foi mandado. O interessante é que Daniel, ele vai pedir a Deus, e Deus manda um anjo para mandar a resposta para Daniel. Então, o príncipe e a das prosperidade vai atrapalhar aquele anjo chegar. Mas Daniel, ele continua no propósito, ele continua orando, porque ele sabe que de lá vem a resposta. E o interessante é que ele persiste, mas a palavra não chega. E o interessante é que Deus vai ver: uai, não chegou não, vou enviar outro anjo, um anjo de guerra, um anjo de batalha, porque o anjo que eu enviei é mensageiro. Ele só dá a mensagem, ele não guerria. Mas eu vou mandar um que guerria. E quando o Senhor manda o outro, ele vai guerrear e a mensagem vai chegar. Pode demorar um pouco a mensagem chegar na sua vida, pode demorar um pouco chegar a resposta de Deus na sua vida, mas persiste, continua mais um pouquinho, porque Deus tem o melhor para mim e para você nessa vida. Não se preocupe com o que o mundo está acontecendo, porque o mundo vai de mal a pior, mas o Senhor vai falar: tem de bom ânimo, porque a graça te alcança, a graça me alcança. Não é por mérito meu, mas é pela graça, pelo amor dele, é por a bondade dele, é por ele, e por ele são todas as coisas, não é por mim. Então, quando aquele povo vê aquela multidão de cavalo vindo na sua direção, o povo fica meio com medo, fica paralisado. E o interessante é que o medo, ele tem isso, de deixar a pessoa paralisada. E quando nós paralisamos, nós não temos reação de nada, nós ficamos parados na frente. O interessante é que quando nós olhamos para trás, nós vemos muitas coisas e nós ficamos meio envergonhados, meio constrangidos. Mas a palavra de Deus vai falar: ei, nenhum pecado que você cometeu é como o sangue carmesim, mas ele deixa branco como a lã, ele torna tudo branco, ele te dá uma folha branca para que você possa criar uma nova história, uma nova vida. E o interessante é que muitas pessoas vão te apontar e falar do seu passado, mas você fala: ei, eu não vivo mais o passado, eu vivo o presente e é com Jesus. O passado já se passou. E o interessante é que essa mulher, quando a passagem, Ló e sua família vai fugir, a ordem era o seguinte: não olhe para trás, continua na direção, continua indo para frente, mas a sua esposa vai olhar para trás. É como esse povo aqui, ele vai olhar para trás, ele vai ver aquele exército vindo em sua direção para te pegar. E o interessante é que Deus vai falando no meu coração, que quando você olha para trás, você vê Faraó, mas se você olhar para frente, você vai ver o mar se abrir. Se você olhar para trás, você vai ver um exército sangrento vindo em sua direção. Mas se você olhar para frente, você vai ver a glória de Deus, porque o mar vai ter que se abrir. E o interessante é que Deus vai falar para Moisés: ei, diga o povo que marche, diga o povo que siga em frente. E o interessante é que eu entendo com essa palavra, quando Deus fala, diga o povo que marcha, para marchar nós temos ir em uma somente cadência, em um só passo, todo mundo junto, é esquerda no chão, direita em cima, direita embaixo, esquerda em cima. Então é tudo em um passo só, é tudo em um caminho só, é tudo em uma cadência só, é tudo abraçado ali, indo tudo em uma só direção, tudo em um só propósito. O que é que nós entendemos com isso? Você pegar a sua família, é ir todo mundo só em uma direção, é em um só propósito, é servir a Deus. Vamos servir a Deus junto, vamos em um só propósito, vamos marchando, vamos em uma só cadência, vamos em direção ao Senhor, porque tem alguém esperando do outro lado. Vamos olhar para trás e ver Faraó vir à nossa direção, ou nós vamos olhar para frente e ver a glória de Deus sobre a minha e a sua vida?
Porque quando nós olhamos para trás, nós ficamos com medo, nós paralisamos. Mas quando nós olhamos para cima, para frente, nós somos como uma águia. Nós fazemos voo alto. E o Senhor não quer que você voe abaixo, o Senhor quer que você voe alto. Seja direcionado para o Senhor. Porque quando você é direcionado para o Senhor, você faz voo alto. Você chega ao impossível, porque não é você que está agindo, mas sim o Filho do Senhor que está na sua vida. Quem te dá a direção é Deus, e Ele te honra. E Ele é fiel para cumprir. Não é como o homem que se corrompe. Não é como o sistema que cai. Ele é um Deus. Ele é um Deus que foi no passado. Ele é um Deus que está no presente. Ele é um Deus que será no futuro. Ele não muda. Ele permanece sendo Deus. Ele permanece continuando sendo fiel. Mesmo nós sendo infiel, Ele continua sendo fiel. Ele continua nos honrando. Ele continua nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Passou uma onda aí gigante. Muito se foi, mas você permanece de pé. Não pela medicina, mas sim pelas mãos do sangue carmesim. Mas sim pelo sangue protetor do Senhor. Não vamos dar honra ao homem, mas vamos dar honra a Deus. Porque no seu levantar Ele tem te protegido, tem te cuidado. Se você está de pé até hoje, é graças a Ele. Se Israel foi livrado dos egípcios, aquele dia não foi graças a Moisés, mas foi graças ao Senhor. Foi o Rei dos Reis, foi os Senhores dos Senhores que nos livrou. E o interessante é que nós trazemos para o dia de hoje, como foi falado, tem dias trabalhosos, o dia está ficando meio difícil, e o inimigo está trabalhando em muitos crentes, é na parte mental, é na mente, nos tornando uma pessoa assim meia fraca, meia balançada, e começa a botar obstáculo na nossa vida para que nós possamos parar. Mas o Senhor hoje vem falar: se você olhar por obstáculo, se você olhar para a dificuldade, se você olhar para a luta, se você olhar para o que está acontecendo ao seu redor, você vai parar. Mas se você fazer como lá no Salmo está: levanto meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Se você tirar os olhos do problema, da dificuldade, e colocar os olhos na direção do Senhor, você vai passar saltitando, e o inimigo vai falar assim: olha, ele está de pé ainda, ele ainda continua de pé, ele continua adorando, mas é porque seus olhos estão focados no Senhor dos exércitos, naquele que tudo pode, no Deus impossível, no Deus que morreu na cruz por mim e por você. Mas a dificuldade não vai vencer na sua vida, porque o seu olho só tem algum lugar, que é lá no reino, é lá no céu, é na Nova Jerusalém. Porque muitos aquele dia estavam olhando para o gigante e falando: é muito grande, eu não posso derrubar. Mas Davi chega e fala: é muito grande, não tem como errar, vai ser certinho na testa. E o interessante é isso, que quando nós olhamos para o problema e vemos o tamanho do problema, esquecemos que nosso Deus é um Deus do impossível, é um Deus grandão, é um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo pode fazer na sua vida. Nós esquecemos isso, porque nós colocamos nossos olhos e nossos pensamentos no problema. Mas quando nós esquecemos o problema e colocamos nosso joelho dobrado, nós lembramos que nós servimos um Deus do impossível. E se nós servimos um Deus do impossível, nossos filhos vão sair da droga. Aquela pessoa que está lá no leito de hospital, ele vai voltar de novo. Ele vai saltitar com você de novo. Ele vai marchar diretamente para o Senhor com você de novo. Aquela pessoa que já está desacreditada pelos médicos, o Senhor hoje fala na sua vida: ei, eu não pus um ponto final. Quem põe um ponto final ainda é eu. Eu ainda coloco um ponto final. Eu sou o dono da vida. Eu sou o dono da luz. Eu sou o dono da saúde. Eu sou o dono da restauração. Eu sou o dono de tudo. Tudo eu posso. Então o Senhor hoje fala isso. Vai olhar para o problema ou vai olhar para o Senhor, que tudo pode fazer na sua vida? Muitas pessoas estão desesperadas porque o alimento está se aumentando, não para de subir de preço, e as pessoas ficam preocupadas. E a Bíblia vai falar que você vale mais do que um pardal, do que um passarinho. E o Senhor não provê o alimento do pardal e do passarinho.
Ele não tem celeiro não, ele não guarda não, ele não faz estoque de semente não, mas todo dia está lá o prover. Você também não vai ter o prover de Deus para a sua vida, não vai ter o alimento para você, para a sua vida, porque nós servimos um Deus que Ele fala que você não vai mendigar o pão, tem fartura para você, tem presença de Deus para você na sua vida. Então somente marche, somente segue, somente adore, somente clame o nome do Senhor. Faça a sua parte, porque a parte do Senhor Ele fará. Que a palavra de Deus vai falar: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas eu vos acrescentarei. Então isso é forte, isso é para mim e é para você. Quando nós vimos para a casa do Senhor, nós estamos falando assim: ei, eu não quero mais a festinha de aniversário, eu não quero mais as festinhas do mundo, eu vou deixar para lá, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. Quando eu faço a vontade de Deus, Deus prepara lugar para mim e para você. Muitos pereceu, mas você ainda está de pé, você ainda está clamando o nome do Senhor. Não porque você é forte, não porque você tem força, mas é porque Deus renova a sua força a cada dia. A cada dia, quando você vem em um culto como esse, muitos chegaram arrastados, mas quando chega aqui, parece que levou uma injeção de ânimo, volta com as forças renovadas. Isso não vem do pastor, isso não vem do pregador, isso não vem do evangelista, isso vem de Deus, é de graça, é dada de graça, é para mim e para você. É por isso que nós somos umas pessoas que andamos rindo. O mundo está indo de mal a pior e o crente está rindo. Está rindo por quê, crente? A coisa está feia. A avalanche está feia. Por que você está rindo? Sabe o que é isso? É porque nós temos presença de Deus no nosso coração. E quando nós temos presença de Deus no nosso coração, não importa o que aconteça, nós estamos sempre sorrindo. A dificuldade está grande. Seus parentes estão doentes e você está rindo por quê? É porque o Espírito Santo faz presente em mim. E eu tenho convicção no meu coração que o maior troféu não é eu ter um carro do ano. O maior troféu não é você ter um palácio aqui na terra. O maior troféu é você saber que seu nome está escrito no livro da vida. É você todo dia marchar e falar assim, olhar para a sua família e falar assim: ei, nós estamos lá. Mais um ano se passou e nós estamos lá. Mais um mês se passou e nós estamos lá. Mais uma ceia se passou e nós estamos lá. Então é isso, é você marchar e lembrar todos os dias da sua vida: ei, meu nome não vai sair de lá. Sabe por quê? Porque eu vou continuar marchando com o Senhor. Não importa o que aconteça, a dificuldade vem, mas eu vou continuar marchando. Eu vou continuar abraçando com esse Deus que largou seu trono, largou a sua glória para morrer na cruz, por mim e por você. Aquele dia que Jesus se encontrava angustiado, chorando lágrimas de sangue. Ei, não foi porque ele estava arrependido de fazer o sacrifício por mim e por você, não. Não era porque ele sabia que seu corpo ia ser mutilado ali, ia ser pregado em uma cruz. Sabe o que foi? Que Jesus estava angustiado naquele momento. É porque ele sabia que o pecado do mundo todo ia cair sobre as suas costas. E quando o pecado cai sobre as costas da pessoa, ele se afasta de Deus. Ele se afasta da presença. Então ele sabia que ele ia afastar de Deus por um momento. Mas o interessante é que onde se localizou o pecado, transbordou também a graça. A graça foi transbordante. Por isso nós estamos aqui hoje falando o nome dele. É porque a graça transbordou através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo nos fala: continua, persevere até o final, porque ele subiu. Ele falou: ei, eu vou, mas eu vou preparar lugar e eu voltarei para buscar você, porque onde eu estiver, está em vós comigo também. Então o lugar está preparado. Cabe nós continuar, permanecer, servindo a Deus não somente aqui na igreja, mas lá fora também. Nós queremos que nós botar a planta dos pés, nós sejamos crentes, nós sejamos fiel, continuamos prosseguindo na caminhada. Não vamos olhar para trás, porque se você olhar para trás, você vai ver Faraó e seu exército. Mas se você olhar para frente, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Se você olhar para frente, você vai ver o mar se abrindo. Se você olhar para frente, você vai ver um povo marchando em uma só cadência, em uma só marcha, para atravessar o mar e chegar do outro lado, ter o canto da vitória. Você vai perecer ou vai continuar olhando para frente, vendo o mar abrir, passar, marchando, chegar do outro lado, cantar o hino da vitória e abraçar com seu Deus? Ou você vai ficar e ver
Faraó triunfar. Então nós temos que continuar. Não olha para trás, não olha para a sua dificuldade, não olha para aquilo que está acontecendo na sua vida. Eu não sei a luta que os irmãos estão passando, mas essa palavra vinha tocando em meu coração muitos dos dias. Eu não sei a dificuldade que os irmãos estão passando. A dificuldade de Israel era para passar no mar, o Senhor abriu. A dificuldade de Israel era passar por Jericó, o Senhor derrubou as muralhas e nós passamos. Então, se nós estamos aqui hoje, teve muita dificuldade, mas o Senhor derrubou todas, porque nós estamos preocupados com a dificuldade que o mundo vai colocar nas nossas vidas. Coloca isso em seu coração. O Senhor vai derrubar a dificuldade, o Senhor vai derrubar o gigante, e você vai passar e vai glorificar o nome do Senhor. Mas nós temos que continuar adorando esse Deus maravilhoso que nós adoramos. Amém? Essa é a palavra que eu trouxe para os irmãos, que os irmãos possam ter essa palavra nos vossos corações, que continua firme e forte com o Senhor. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade.